Ainda nessa série de vídeos sobre o complexo de Édipo, uma mensagem interessante a pensar é que o falo é o único significante da sexualidade. E quando eu falo que o falo é o único significante da sexualidade, e como a gente pode de fato entrever e se dar conta e se deparar com essa interpretação dentro da própria obra da teoria freudiana, tem muito a ver com essa noção do falo, mas como um falo simbólico, né? Agora, retomando um pouco a noção dos movimentos que nós comentamos em vídeos anteriores, o primeiro movimento então seria o Édipo associado aí a essa teoria dos sonhos, que tem a ver com os sonhos eróticos, a perversão, o desejo, né, as fantasias desse amor do pai ou do amor da mãe, porque análogo ao que acontece com o menino, também pode acontecer com a menina, dela ter esse desejo pelo pai, né, e essa identificação com a mãe. Um segundo movimento, o outro comparece na sua irredutibilidade, né, nessa figura totêmica, autoritária, nessa figura que acaba ditando as regras, sendo até uma figura simbolicamente castradora, tem muito a ver com essa cena edípica, né, mas é um outro, né, e ele é esse outro devorador e realmente representado por esse pai totêmico. E quando nós de fato falamos num pai totêmico, nós estamos falando desse pai simbólico, dessa figura suprema simbólica, que tem muito a ver com o totemismo. O terceiro movimento, talvez um dos movimentos mais interessantes a se pensar nesse momento, tem a ver com os conceitos de identificação e morte do pai, que irão marcar o nascimento do sujeito, criando espaço também para a compreensão aí da constituição do outro, autoritário, na figura do superego e ao inconsciente sistemático. O que eu estou tentando dizer com tudo isso, né? Esse processo de identificação, o desejo da morte do pai, acaba constituindo também o que nós chamamos aí do nascimento do sujeito, essa noção do eu, essa noção do próprio eu, da própria personalidade, e aí também dessa disputa com o pai, dessa disputa com a mãe, que pode acontecer num outro sentido. Enfim, vale muito a pena aprofundarmos mais, as unidades contêm elementos e mais textos e novas abordagens que ajudam nesse processo de compreensão. E um quarto movimento que tem muito a ver com a percepção da castração como essa verdade totalmente estruturante do sujeito, que está relacionada à mesma trama edípica. Então vamos tentar, de alguma forma, fazer essa aproximação que é muito relevante no sentido de esclarecer, pensando na história do Édipo, né, que ele acaba se casando com a mãe sem saber que era a própria mãe, desejando a mãe, tendo uma relação com ela e descobre que matou o próprio pai. É exatamente nesse sentido que se incorpora toda essa analogia, já que a criança, nessa etapa do desenvolvimento, ela se identifica, no caso do menino, com o pai, né? Ele deseja ocupar o lugar do pai, ele deseja substituir o amor da mãe, esse amor que a mãe tem pelo pai por ele, e aí, inconscientemente, ele acaba desejando também a aniquilação ou a morte do pai. Ele acaba desejando ocupar o lugar do pai. Então, tem um pouco a ver com essa trama, de onde vem essa inspiração que dá e que cede lugar à noção e ao complexo de Édipo, e, comparativamente, essa noção do desejo, como aconteceu com o próprio Édipo, né, que era um desejo inconsciente, ele não tinha noção de que ele estava, de fato, desejando a mãe. E isso acontece também com as crianças, ou o desejo pela mãe, ou o desejo pelo pai, né? Essa noção não é uma noção consciente, muitas vezes é uma noção inconsciente, muitas vezes é uma manifestação da sexualidade, dessa própria fase edípica, e a gente vai entender isso ao longo dos estudos da unidade, que a criança, quando ela passa por essas etapas do desenvolvimento, que ela entende que esse objeto de amor, de desejo, ele é um objeto incestuoso, que esse lugar não é dela, que o amor, né, que esse amor sexual, esse desejo pela mãe não corresponde a ela, é o momento em que ela começa a perceber e vivenciar a resolução desse conflito edipiano, e também tem, em comparação,
e complementando todo o anterior, os processos de castração, que é o momento que existem as intervenções dos pais, as orientações, os diálogos, muitas vezes pequenos castigos, como podem acontecer, enfim, tudo isso acaba representando esse construto mental simbólico, esse complexo ou essa estrutura nuclear das neuroses que funda a personalidade desse ser e que dão, né, noção e base para a teorização e para a noção do complexo de Édipo. Fica a recomendação da leitura, não só da leitura da unidade, mas dos artigos complementares que são bem interessantes, ilustram bastante essa noção do complexo de Édipo que nos acompanhará ao longo e durante toda a nossa formação e mesmo depois em um próximo momento, quando a gente de fato já esteja num ambiente clínico, atuando e trabalhando com o atendimento psicanalítico. É isso.